Estou contente, alegre, feliz com Jesus. Fui pego um pouquinho de surpresa? Fui. Mas a gente nunca pode estar despreparado, não é verdade? Para fazer a obra do Senhor, nós precisamos estar sempre de prontidão. Vamos ler rapidamente Deuteronômio 30, verso 19, que diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, eu gosto muito de falar sobre família. Acho que os irmãos já notaram isso, né? Toda vez que eu vou pregar, eu falo de família. Mas eu gosto muito desse tema, porque ele não é um tema para amanhã, depois de amanhã. Ele é um tema para hoje. Falar de família no mundo onde vivemos é complicado, é difícil. E eu gosto de falar sobre família. Sempre gostei. Sei que Deus me chamou para isso. E quando hoje lá em casa, quem iria pregar hoje era o Júnior, ele falou assim: Nai, a Bruna não tá bem, eu não posso deixar ela sozinha. Eu falei: e agora, Deus? Aí o Espírito Santo falou assim pra mim: lembra daquela palavra que eu te dei? É hoje que é o dia. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Se Ele mandou, a gente faz, não é verdade? E eu não sei se vocês repararam, mas hoje os pedidos, eles foram muito os mesmos, por mim e pela minha família. Por mim e pela minha família. Pela minha casa e pela salvação dos meus. Para que Deus conforte a família. Para que o Senhor visite a família. Mas e a sua família? A sua família, a sua casa, ela tem sido um lugar onde vocês se abençoam ou onde vocês amaldiçoam uns aos outros? O lar de vocês tem sido um lar de bênção ou um lar de maldição? Será que vocês estão sendo exemplo dentro do lar? Estamos sendo exemplo dentro da nossa casa? Estamos sendo exemplo para os nossos maridos, para as nossas esposas, para os nossos filhos? Ou nós temos amaldiçoado todos os dias a nossa casa, a nossa família? E a família, ela pode ser o lugar mais seguro da terra. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu fui criada dentro de um lar onde eu tinha segurança. Os irmãos aqui sabem, não é me gabando ou dizendo que meu pai e minha mãe eram os melhores, não, porque eles também erraram, mas eles souberam me criar à luz da palavra do Senhor. Não porque eu apanhava, ou porque eles me corrigiam, ou porque eu era uma filha muito boa, não. Porque todas as vezes que eu precisava de um abrigo e um lugar seguro, eu encontrava nos meus pais a luz da Bíblia. Sempre foi assim. Sempre que eu precisava de um conselho, meu pai vinha com um versículo bíblico, o meu pai vinha com uma palavra de bênção, uma palavra de vida. Eu nunca ouvi meu pai reclamar dos filhos, eu nunca ouvi meu pai reclamar da minha mãe. Olha que ela é chata, gente. Eu amo minha mãe, mas ela é chata e eu puxei ela, olha só, cadê meu marido? Se lascou. Puxei ela todinha. Nunca ouvi meu pai reclamar da minha mãe, dizer que a minha mãe era isso, que a minha mãe era aquilo, ou minha mãe falar do meu pai. Quando se reuniam, às vezes, minhas tias ou amigas da minha mãe, que eu tinha a oportunidade de estar junto, e ela falava assim, as amigas começaram a falar: porque fulano faz isso, faz aquilo, fulano é assim, assado. Minha mãe: Adiel, não. Não. Adiel? Não. Adiel não faz isso, não. Nunca ouvi. Será que os filhos de vocês, dentro da casa de vocês, ouvem vocês dizerem coisas boas do marido ou da esposa? Ou eles só ouvem que, porque teu pai é isso, teu pai é aquilo, porque tua mãe é assim, tua mãe é assado? Como que tem sido dentro do nosso lar? E dentro da minha casa, do meu lar, onde eu cresci e convivi, eu não tinha isso. Eu tinha segurança. Eu errava, mas eu sabia quem procurar. Com muito medo de apanhar, mas eu sabia quem procurar.
E será que nós estamos sendo abrigo seguro para os nossos familiares, para quem convive com a gente dentro da nossa casa? Ou a nossa casa tem sido um campo de batalha? Nem você e nem quem mora com você consegue achar paz. Porque vive um inferno cada dia é um inferno diferente. Porque você faz da sua casa um lugar de maldição. E nós fazemos parte de uma árvore genealógica. Todo mundo aqui tem antepassado. Todo mundo tem vô. Ah, mas já morreu. Tá bom, mas já teve, não é verdade? Vô, vó, tataravô, bisavô, tataravó. Todo mundo aqui teve, ou tem. E a gente carrega coisas dessa geração. Carregamos o DNA, muitas das vezes, né? A aparência, muitas das vezes. Tem gente que fala, nossa, fulano é a cara da avó, nossa, fulano é a cara do vô. Né? Geração passada. Não é a sua geração, não é a geração dos seus pais, é a geração passada. E nós carregamos isso. E a gente carrega isso até 10 gerações, tá? 10 gerações. Eu sei que é engraçado às vezes falar, mas na internet às vezes a gente encontra umas famílias meio, como é que eu vou dizer? Desiguais, né? O pai e a mãe moreno e a criança branca azeda. E aí fala assim, é filho mesmo? Mas é porque puxou o DNA de lá de trás. A genética de lá de trás. Isso ela vem com a gente. E é uma coisinha chamada cromossomos. Ele vem junto com a gente. E uma simples alteração nesse negocinho chamado cromossomos altera toda uma geração. E os cromossomos, eles são estruturas localizadas no núcleo da célula, composta por DNA, proteína, que organiza o material genético e pode ser o suficiente para transmitir doenças hereditárias, deixando marcas que atravessam gerações. Não só doenças, como fatores espirituais. Não só natural, mas espiritual também. Lá em casa, minha mãe, desde novinha, tinha rinite. Não sei porquê. Veio eu, Juno com rinite, Manu com rinite, todo mundo com rinite. Meu pai lá com o nariz bonzinho e a gente lá com o nariz caindo. Herdei de alguém. Pode não ter sido da minha mãe, pode ter sido da minha avó, da minha bisavó, mas eu herdei de alguém. Lá em casa, ninguém tem um olho claro. Graças a Deus, porque eu ia ficar com muita raiva se a Manu viesse de olho claro e eu de olho escuro, né? Eu, a mais velha, vim de olho escuro e a mais nova vim de olho claro. Nem pensava, eu ia ficar com muita raiva. Então, Deus pensou bem, falando, não vou fazer isso não, porque a Chasna vai ser colérica, ela vai querer dar uns tapas na irmã dela, não que eu já não queira, mesmo ela não tendo olho claro, mas Deus não quis. Mas a minha mãe tem um olho mel. Se você olhar, estiver conversando com ela, você vai ver que ela tem um olho mel, um olho um pouco mais claro. E eu falava assim, por que eu não vim com o olho da minha mãe? Quando eu era mais nova, por que eu não nasci de olho azul? Os parentes todos da minha mãe, tem todo mundo olho claro, e eu vim com olho escuro, puxei meu pai. Não que meu pai é lindão, gente. Mas eu queria meu olho claro, eu não entendia por quê. Aí a gente tem que estudar a biologia pra gente poder entender. E aí fui crescendo, aceitando meu olho escuro, mas a gente cresce com muitas bagagens atrás de nós. Nós crescemos com muitas coisas atrás de nós. Muitas bagagens, e muitas das vezes pesadas, muitas das vezes complicadas, muitas das vezes doídas, muitas das vezes tristes. Às vezes você não nasceu num lar que era totalmente evangélico. Às vezes você não nasceu num lar onde era sua mãe junto com seu pai. Mas nós viemos ao mundo para quebrar este ciclo, para quebrar esta geração que um dia fez algo que acarretou em nós, que veio para nós. E na Bíblia nós vamos conhecer um camarada que era show de bola. Se a gente falar dele, a primeira coisa que você vai lembrar é que ele levou o filho dele lá em cima lá para sacrificar. Quem era? Abraão. Abraão, por mais que ele era um cara bravo, que obedecia a voz do Senhor, ele pecou.
Está lá em Gênesis 12, do 11 ao 13. Vamos ler rapidinho para poder a gente entender? Gênesis 12, do 11 ao 13. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E aconteceu que, quando ele estava prestes a entrar no Egito, Abraão, ele disse a Sarai, sua esposa: eis que eu sei que tu és uma mulher formosa à vista. Por isso acontecerá que, quando os egípcios te virem, eles dirão: esta é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Então eu suplico a ti, diz que és minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. Abraão mentiu por causa de Sara, porque ele ficou com medo que os egípcios vissem aquela mulher muito bonita, queressem matar ele e ficar com Sara. Aí o que ele pensou? Não, fala que você é que você é minha irmã. Ele mentiu. Depois, mais à frente, a gente vê que os egípcios vão descobrir, Faraó viram isso, o Faraó mesmo vai confrontar Abraão para perguntar por que ele tinha falado aquilo, né? E aí passou-se o tempo. Nasceu quem? Isaac. Isaac vai fazer a mesma coisa. Vai mentir sobre Rebeca. Vamos lá? Gênesis 26. 26, 7. Eu vou ler do 6. Isaac habitou em Gerar. Lá em Gerar, os homens daquele lugar lhe perguntavam acerca de sua esposa. E ele disse: é minha irmã. Olha só. Abraão mentiu. Isaac fez o quê? A mesma coisa que o pai. Mentiu também. E não muito distante, aonde que vem também a mentira? Na família de Isaac, Jacó e Esaú. Quando Jacó mente para roubar a bênção de quem? De Esaú. Mentira novamente. E aí, agora que eu acho Deus assim sensacional nas coisas que ele faz. Deus, ele é maravilhoso, porque por mais que você ou eu, a gente nasça de um pecado, ou a gente nasça de um lugar totalmente desestruturado, o Senhor, ele nos olha com amor e com carinho e nos chama de Pérez. Pérez era o descendente direto de Jesus. Pérez significa romper. Romper com a maldição, romper com as armadilhas do diabo, romper com aquilo que o diabo tem feito para enganar você e a sua família e a sua casa. Judá, filho de Jacó, se envolve com Tamar. Tamar era nora de Judá. Por quê? Judá teve 2 filhos, um era ruim, Deus não gostou das coisas que ele estava fazendo, matou ele. Outro também era ruim, Deus não gostou das coisas dele e ele falou: não darei uma descendência para o meu irmão. Deus fez o quê? Matou ele também. Judá prometeu o filho mais novo. Quando o filho cresceu, Judá não cumpriu com a palavra. E o que aconteceu? A nora de Judá, Tamar, vendo que ela iria ficar sem descendentes, enganou Judá. E Judá caiu direitinho na mentira. Mentira novamente. E de Judá e Tamar nasce Pérez. E como eu expliquei aqui para os irmãos, Pérez significa romper. Pérez significa ruptura. É um símbolo profético de alguém que rompe com um padrão antigo. E Deus, ele tem um chamado para isso. O nascimento dele é um sinal que Deus pode trazer vida nova a partir de uma história quebrada. A partir de um lar totalmente desestruturado. A partir de uma casa onde não existe paz, onde não existe amor, onde não existe amizade. Só existe briga, confusão. Não tem um dia de paz. Entra gritando dentro de casa, sai gritando dentro de casa.
casa, é panela no fogão voando, é copo voando pra lá, panela voando pra cá. Eu sei que é difícil e é complicado. Eu sei que casar, ter uma casa, não é fácil. Porque são duas pessoas convivendo dentro de um ambiente. E quando tem os filhos, são mais de duas pessoas. Às vezes são 3, 4, 5, 6. 6 pessoas vivendo no mesmo ambiente, tendo que lidar com as diferenças um dos outros, não é fácil. Tem que ter jogo de cintura para poder você saber lidar um com o outro. E muitas das vezes, nós amaldiçoamos aquele que está do nosso lado. Ao invés de declararmos palavras de bênção, palavras de vida, palavras de vitória, a gente começa a declarar palavras de derrota na vida de quem está do nosso lado, a nossa família. Eu posso dizer que se eu não puder contar com um, não puder contar com outro, não puder contar, eu posso contar com a minha família. Será que você pode contar com a sua família? Será que a sua família pode contar com você? Pesado. Eu sei. Eu sei que é pesado. Mas nós precisamos nos colocar na posição. E aí, a Bíblia vai nos revelar uma realidade espiritual um pouco mais profunda. Existem influências espirituais que acompanham famílias por gerações. Sabe aquela história de maldição hereditária? Que a gente ouve falar por aí? Isso não existe, tá? Não existe maldição hereditária. Sabe o que existe? Um demônio, preste atenção, um demônio que nada mais é uma criatura que se familiariza com você. E sabe o que ele faz? Fica contigo lá, juntinho, igual como se fosse família mesmo. Coladinho com você ali. Família, bem família. E não só com você, mas como seu filho, sua filha, seu neto, sua neta. Isso atravessa uma geração. Não é maldição hereditária, é um demônio que se familiariza com você. Isso aqui é muito sério. Quando você senta à mesa com a família, não é bom você almoçar ali com a sua família, se divertir, rir, comer. Comer é maravilhoso, né? Eu adoro comer, meu Deus, se me chamar para comer, eu sou a primeira a estar lá. Eu e meu pai fecha juntinho. Meu pai, vamos fazer um churrasco? Vamos fazer um churrasco. Não tem um dinheiro, mas a gente vai fazer churrasco. E não é bom? Não é bom a gente estar com a nossa família? O diabo também gosta de estar com a nossa família. Ali, ó, do nosso ladinho, acompanhando tudo aquilo que a gente faz. E se a gente der uma brecha para ele, ele vai entrar nessa brecha e vai fazer com que o seu erro siga gerações, gerações e gerações. Ah, fulano engravidou tão cedo. Mas você sabia que a mãe de fulano também engravidou cedo? Nossa, fulano foi pai tão cedo, mas você sabia que o pai de fulano também foi? Nossa, fulano está envolvido aí com as drogas. Você sabia que pai de fulano também? Por quê? São espíritos que vêm acompanhados de antepassados e que acabam caindo na gente. Você não tem culpa disso não, tá? A novidade, a coisa boa pra você é que aquilo que os seus antepassados fizeram não é culpa sua, mas você tem culpa porque você não rompe com isso. Você continua convivendo com tudo isso, ao invés de você soltar essas armaduras, falar, Senhor, eu quero que eu se livre disso, eu não quero que meu filho viva a mesma coisa que eu vivi, não quero que meu neto viva a mesma coisa que eu vivi. É quebrar, é se quebrantar, é se arrepender do pecado que não é seu. E é difícil. É difícil, porque o perdão, ele parece injusto. Porque não foi você que cometeu, não foi você que fez, não foi você que traiu, não foi você que pecou, não foi você que xingou, não foi você que amaldiçoou, mas você tem culpa porque você sabe do que aconteceu e não se arrepende, e não muda, e não volta de novo, não, peraí, tá errado, vou caminhar para trás, para depois eu caminhar para frente novamente. Para que a minha geração futura não venha com a mesma coisa que eu vim, que eu carreguei. Isso é difícil.
Até a gente reconhecer isso é difícil. Mas Deus, ele não deixa a gente enganado. Deus, ele não deixa nada oculto ou escondido de nós. Deus, ele revela. E muitas das vezes nós não sabemos ouvir a palavra de Deus porque a gente não tem intimidade com ele. Deus quer restaurar a nossa família, mas ao invés de você orar pela sua família, você fica brigando com o seu esposo. Ao invés de você orar pela sua família, você fica brigando com a sua esposa. Ou então você fica brigando com o seu pai, com a sua mãe, com o seu sobrinho, com a sua sobrinha, com o seu irmão, com a sua irmã. Ao invés de você pegar o seu joelhinho bonitinho, botar no chão e falar: Senhor, eu entrego a minha família em tuas mãos. Eu repreendo todo o espírito de confusão que habita dentro da minha casa. Porque a gente sabe quando uma casa não tem paz. A gente sabe quando uma casa não vai bem. A gente sente. Tudo que a gente faz, sai, vai pra fora. Aquilo que tá lá dentro, internalizado na gente, vai pra fora. E a gente não consegue conviver em sociedade. A gente não consegue ser pessoas saudáveis. Nós não conseguimos dizer palavras boas pra ninguém. Ninguém suporta ficar do nosso lado. Por quê? Porque a gente não tem sabedoria para poder entender que a minha família está sofrendo, mas eu vejo que a minha família está sofrendo, eu vou botar o meu joelho no chão e vou orar. E vou falar: Senhor, eu me arrependo do pecado da minha família. Eu me arrependo daquilo que os meus antepassados fizeram lá atrás. Por favor, me revela, me mostra para que eu possa romper e quebrar com isso, porque eu não aceito. Minha família não é lugar de maldição. Minha família é um lugar de bênção. Isso é difícil. O Arthur é um testemunho vivo para mim disso. O meu marido é um testemunho vivo. E eu falo, por quê? Ele veio de uma família desestruturada. Todo mundo achava que o Arthur ia ser uma pessoa ruim, do mal, porque ele era um menino cheio de raiva. Ele xingava todo mundo, ele brigava com as pessoas na rua, ele era terrível. Quem conhecia ele quando ele era menor, todo mundo sabe. Hoje em dia, uma paz dessa, uma bênção dessa, ninguém diz quem ele era, que ele era um terror quando ele era criança. Mas ele era. E na família dele, infelizmente, a mãe dele não entendeu. O pai dele também não entendeu. Hoje minha sogra entende, graças a Deus. Porque na época minha sogra não era cristã ainda, quando se casou com o meu sogro. E eles viviam em pé de guerra. E a minha sogra me conta isso. E o Arthur veio de uma família totalmente desestruturada, pais separados. Ele ficava de dia em dia, indo para casa de um, para casa de outro, até que ele ficou um tempo com a mãe dele. Aí não aguentou ficar com a mãe dele, foi morar com o meu sogro, ficou um tempo com o meu sogro. Mas pergunta para ele se ele gostou de viver isso. Será que você tem feito isso com o seu filho? Tem feito o seu filho sofrer por causa das suas atitudes dentro do seu lar, da sua casa? Eu falo: Senhor, me dá sabedoria, porque quando eu tiver meu filho, eu quero criar ele bem. Eu quero saber criar. E o Arthur quebrou tudo isso. Mas porque ele quis. Porque ele falou assim: eu vou casar com uma mulher só. Eu vou ter os meus filhos com uma mulher só. E só vou me separar quando Jesus me levar. E eu oro por ele, tá, gente? Eu falo: Senhor, se ele quiser se separar, que o Senhor leve ele pra ti. Se não for ficar comigo, que vai ficar contigo. É engraçado, realmente. Mas isso foi ele que falou, não fui eu, não. Lá, quando a gente faz lá, assina lá, que a juiz de paz fala, todas aquelas coisas na saúde, na doença, até que a morte separe, ele falou: aceito. Se ele quiser separar de mim ou eu quiser separar dele, um dos dois vai ter que morrer. Tô errada? Até porque o divórcio, ele só veio por causa da dureza do nosso coração, tá? Por causa da dureza do coração do homem. Não foi porque Deus achou bonitinho, achou legal, e tá brigando muito, peraí, vamos separar, você vai ficar desse lado, você vai ficar desse daqui. Não, ele só liberou a carta de divórcio porque o homem não soube perdoar. Simples. Se você não sabe perdoar quem está dentro do seu lar, dentro da sua casa, como é que você vai perdoar os irmãos que estão à sua volta? Como você vai ver em paz? Não vive, gente. O perdão não é para o outro, é para nós. É para que a gente viva bem, para que a gente tenha saúde. Porque quando eu não perdoo, eu fico doente. Tudo que eu faço, um passo que eu dou. Ô, fulano de tal fez isso comigo, caramba, que vontade de matar. Ô, fulano fez isso comigo, que vontade de dar um soco no fulano.
Eu tô assim, gente, às vezes eu tenho vontade de dar uns... Ontem eu conversando com meu pai, e aí meu pai falou assim, a gente às vezes foi chamado para poder resolver problema. Eu falei assim, por que Deus me chamou para ser uma psicóloga e não uma policial? Aí meu pai começou a rir e falou assim, porque se você tivesse uma arma, você ia peteco, peteco, peteco nas pessoas. E realmente, rapidinho ia resolver o problema dos outros. Um peteco, peteco, peteco. Por isso que Deus sabe o que ele faz. Mas o nosso temperamento precisa ser convertido, tá? Seu temperamento não vai ser mudado, mas ele precisa ser moldado aos caráteres de Cristo, né? Os frutos do Espírito. E como que você vai ter paz dentro da sua casa se você não reconhece isso, que você precisa mudar? E a mudança tem que vir de você e não do outro. Porque a gente quer que fulano mude, fulano faça, ciclano faça. Você não, é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Eu sou uma pessoa difícil de lidar. Eu sei que eu sou. E eu assumo que eu sou. Que eu preciso deixar o Espírito Santo entrar em mim. Eu preciso passar pelo processo que Deus me dá. E eu falei com o Arthur, uma das qualidades que eu sei que eu tenho, porque eu permito que o Espírito Santo me faça passar pelo processo. Fale comigo no meio do processo. Porque dói. Quando alguém te fere, dói. Quando alguém fala algo de você, machuca. Uma coisa que você não fez, que você é acusado, machuca, dói. E você carrega às vezes isso com você por anos e anos e anos e anos. Aí quando vai ver, tá doente, amargurado. Muitas pessoas morrem de câncer porque não perdoam. Isso é cientificamente comprovado. Muitas pessoas estão morrendo por causa de saúde porque não perdoa. Pressão alta, porque não perdoa. Infarta, porque não perdoa. É claro que existem doenças, como eu já expliquei no início, que são geracionais, doenças que vêm no nosso DNA, junto com o nosso cromossomo. Mas existem doenças que nós acarretamos pra gente porque nós não sabemos liberar o perdão para quem está do nosso lado. E aí a pessoa fica doente. Aí adoece o filho, adoece a filha, adoece o sobrinho, adoece o neto, adoece o pai, adoece a mãe. Todo mundo fica doente dentro de casa. Porque não libera o perdão. A família vira um campo de maldição. E aí não tem mais segurança dentro do lar. E aí o Espírito Santo não pode habitar aonde não existe paz. Porque Deus habita, o Espírito Santo habita em lugares onde ele é convidado a habitar. E em lugar que existe paz. E lugares que você e eu deixamos ele entrar. A gente levanta a nossa mão para o céu, aceita Jesus, mas não aceita que Jesus nos molde. Não aceita que Jesus nos conduza aquilo que ele quer conduzir. A gente quer continuar vivendo a vida do nosso jeito. Mas Deus não quer. Para quem ainda não casou e vai casar, cuidado. Escolham bem. Escolham muito bem com quem vocês vão se relacionar. Porque Deus, ele não gosta do divórcio, não. Ele permite, mas não é algo que ele goste. E ele fala isso. Por causa da dureza do coração. Então, vejam muito bem com quem vocês se relacionam e com quem vocês querem futuramente ter uma família. Porque família é um lugar que precisa ter paz. Uma escolha errada vai acarretar em toda uma geração errada. E aí vai ser um demôniozinho atrás do outro, na tua família, na tua casa. Então saibam escolher com quem vocês vão se casar. Porque Deus, ele não deixa a gente enganado não, tá? Deus, ele revela no namoro. Se fulaninho tá querendo botar a mão em você, repreende esse capeta aí, ó. Sai de retirada. Teu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, mas porque... Não tem porquê. Não tem porquê. A Bíblia fala pra gente fazer o quê? Se o diabo vier, a gente enfrenta. Agora, se vier a tentação, a gente foge. Então, por que você vai ficar lá? Por que você vai dar chance? Foge. Foge enquanto dá tempo. Porque quando a gente rompe algo, quando a gente quebra uma aliança com Deus, faz uma aliança com o homem, se aquela pessoa estiver toda endemoniada, vem tudo pra gente. Então, é necessário ter sabedoria com quem vocês vão se relacionar, com quem vocês vão casar. Porque namoro não é pra ficar namorando 30 anos, não, é pra casar. Eu fui desobediente, eu comecei a namorar cedo e foi uma luta pra mim. Olha, eu podia ter passado menos do que eu passei se eu tivesse ouvido minha mãe.
Se eu tivesse obedecido, minha mãe ainda falou assim pra mim: minha filha, eu sei que você gosta do Arthur, mas espera um pouco pra você namorar com ele. Eu não quero namorar. E foi uma luta. Hoje, nós somos casados, graças a Deus. Mas porque eu orei muito e ele orou também. E meus pais também oraram por mim. Hoje é uma vida transformada, mas se eu tivesse sido obediente, eu não tinha passado por nenhuma metade do que eu passei. E às vezes, dentro do nosso lar, a gente fala assim: porque a mulher que o Senhor... Não, o Senhor não deu nenhuma mulher pra vocês, tá? Só vou dizendo pra vocês, homens aí, que foram vocês que escolheram as esposas de vocês. Não foi Deus que deu, não, tá? Meninas lindas e maravilhosas, foram vocês que escolheram o esposo de vocês. Se o esposo de vocês faz isso, faz aquilo, ora por ele. Não fica falando que ele é isso, que ele é aquilo, não. Não fica falando que fulano é uma praga, que fulano é uma peste. Meu Deus, vive me perturbando dentro de casa. Ora pelo seu marido, porque você foi chamada para ser sábia, a edificadora da sua casa, não para ser a mulher rixosa. É difícil? É, claro que é. Por quê? Como eu falei, são pessoas diferentes habitando no mesmo lugar. Às vezes, o seu marido vai fazer algo com você que vai te entristecer, mas ele vai prestar conta com Deus. Às vezes, a sua esposa vai fazer algo com você que vai te entristecer, mas ela vai prestar conta com Deus. O nosso lar não tem que ser um campo de batalha. A gente tem que batalhar para se ver quem serve mais. Não, deixa que eu pegue a sua água. Não, deixa que eu pegue a sua água. Vai correndo pegar água. Essa que tem que ser a briga dentro de casa, para ver quem serve mais. Não para ver quem faz mais, não, porque hoje eu lavei a louça, amanhã você que tem que lavar. Não é assim que funciona. Nossa casa precisa ser um lugar de paz. O nosso lar precisa ser um lugar de bênção. Esses dias a gente estava, eu e o Arthur sentado, aí a gente às vezes fica vendo, né, rios no Instagram juntos, né, é um momento que a gente tem, às vezes quer rir, dá uma descontraída. E aí ontem a gente estava vendo um vídeo que a mulher, a frase dizia assim: eu indo ler a Bíblia quando alguém vem me perturbar, né, querendo ter sabedoria. E lá em Provérbios 18, vou ler aqui para vocês. Provérbios 18 vai dizer assim: se um tolo vier te perturbar, né? Que palavra é essa? Quiser arrumar. Ó, aqui tá escrito assim, ó: os lábios de um tolo entram em contenda e a sua boca pede por pancadas. Aí eu falei para o Arthur: toda vez que tu me perturbar, agora eu vou falar assim: quer uma surra? Por quê? O tolo, quando fala o que quer, tá pedindo por surra. É a Bíblia que tá falando aqui, ó: sua boca pede por pancadas. Aí eu fiquei zoando ele, falei assim: quando tu começar a me perturbar, eu vou logo perguntar se tu quer uma surra. Ainda vou falar Provérbios 18, 6. Aí ele ficou olhando pra minha cara rindo, ele: garota, tu não existe. Mas a gente não pode ser assim, não. A gente precisa ter sabedoria. A gente precisa saber agir com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos. Os nossos filhos saberem agir com os pais dentro de casa. Saber falar, saber liberar palavras de bênçãos e não palavras de maldição. Perdoar aquele que te feriu e que te fere todos os dias, porque nós somos seres humanos e vamos errar, mas precisamos perdoar, liberar perdão para essa pessoa, para que você viva em paz, para que a sua casa viva em paz. Não é o fulano que vai viver em paz. Se não quiser te perdoar, é ele com Deus, não tem nada a ver com isso. Agora, quando você chega e fala assim: me perdoa em nome de Jesus, acabou. Eu duvido a pessoa me perdoar. Ó, botou Jesus no meio, que é isso que tem que acontecer. O nosso perdão precisa ter Jesus no meio, porque a gente só consegue perdoar por causa dele. A gente só consegue ter paz por causa dele. Que a nossa casa seja um lugar de paz. Que você saiba conviver com os seus filhos, com seus irmãos, com seus pais, com quem for dentro do seu lar, em paz. Olhe com amor e com carinho para aquela pessoa que está do seu lado. O filho e a filha não escolhem o lar que vão nascer. Os filhos não escolhem, mas o pai e a mãe, eles escolhem com quem eles vão se relacionar. Então, olhe com carinho para aquela pessoa que você casou. Olhe com carinho para os seus pais, porque os seus pais são quem Deus deu para vocês. Porque meu pai é isso, porque minha mãe é aquilo. Mas se você
vestido. Se você está aqui hoje vestida é porque Deus te deu um pai que pode te proporcionar isso. Não vem me dizer que não foi Deus, não, que não foi seu pai que deu o que você veste, que não foi a sua mãe que deu o que você veste, que não é o seu pai ou a sua mãe que dá aquilo que você come dentro do seu lar, não. Não vem falar pra mim, eu sei que é. São os nossos pais. Que a gente saiba reconhecer aquilo que os nossos pais fazem por nós. Por mais que eles errem, muitas vezes eles vão querer errar, eles vão errar querendo acertar. E a gente precisa dar uma chance e perdoar os erros dos nossos pais. E isso não é só para os adolescentes, isso é para nós também, para vocês, mulheres que já são casadas há anos, que já têm até filhos. Que os pais de vocês algum dia feriram vocês e que vocês não perdoaram e que trouxeram para o casamento para casa de vocês e que hoje a família de vocês não vive em paz porque vocês não liberaram aquele perdão lá atrás que deveria ser perdoado. Isso é para todos nós. Existe uma geração que anda corrompida, uma geração que parece que quando você olha para o mundo, parece que o mundo realmente está uma bagunça, as pessoas ficam andando de um lado para o outro, tudo perdido. Mas Deus tem chamado a gente para fazer diferença nessa geração, mas para que eu possa fazer a diferença, eu preciso me perdoar e perdoar aquele que me feriu. Porque senão eu não vou conseguir ser uma bênção aonde Deus me colocar. Eu não vou conseguir ter paz dentro da casa onde Deus me der. Eu não vou conseguir ter paz com meu irmão. Não vou conseguir ter paz com a minha irmã. Perdoem. É difícil, muito difícil. É muito difícil perdoar. É muito fácil você falar que você tem que perdoar fulano. Mas na hora da prática, dói, machuca, fere a alma. Mas é algo que Deus tem me chamado para fazer, para que a gente não adoeça. Para que a gente tenha uma plenitude de vida como Ele. O perdão não é para quem está do seu lado, o perdão é para você. Para que essa dor que está aí, instaurada desde 1900 e não sei quantos anos, venha a ser quebrada hoje. Não é amanhã, é hoje. Perdoa o seu pai em nome de Jesus. Perdoa a sua mãe em nome de Jesus. Para que você e a sua geração não venham carregando demônios com vocês juntos. Se arrependa hoje. Daniel não tinha no que se arrepender. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel era um cara segundo o coração de Deus, temente. A gente sabe que Daniel era um cara brabo. Um cara que vivia ali, ó, tudo aquilo que Deus mandou fazer. Foi lá para a cova, não reclamou. Ele tinha algum pecado, mas não, ele colocou no coração dele de orar pelo povo. E Deus ouviu a oração. E por que eu e você não podemos fazer isso pela nossa família? Que é onde a gente nasceu, que é onde a gente foi criado. Por que a gente fica carregando mazelas, coisas que não são nossas, coisas que são dos nossos antepassados, porque a gente tem orgulho demais para liberar o perdão e abrir o coração. É difícil, não é fácil, mas para que você viva bem, para que você tenha paz dentro de si, que você tenha paz com Deus e com quem está à sua volta, você precisa liberar o perdão, para que a sua casa seja um lugar de bênção e não de maldição. Pode fazer um tempo? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé nesta noite. Eu não ia fazer isso não, eu ia entregar. Mas o Espírito Santo tem tocado no meu coração, porque eu sei que existem pessoas aqui, na verdade eu não, ele, que precisam ser tratadas. Mas não tratadas pelos outros, tratadas por ele. Tratadas por Deus.